Amém. Glória a Deus. Graça e a paz, amados. Uma ótima noite para nós, né? Graças a Deus estamos aqui juntos, reunidos para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração primeiro, né? Para darmos início à ministração desta noite, algo que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês sejam impactados assim como eu fui. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez em tua casa, podendo, Senhor Deus, enriquecer a nossa vida, Senhor Deus, através da tua palavra, através dos louvores, de tudo que é ministrado aqui nesta noite, Senhor Deus. Obrigada pela tua presença, pelo dia abençoado, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus. Assim nós glorificamos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês sentassem só um pouquinho, só um minutinho, por favor. Que engraçado. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus. Amados, esse momento foi proposital. Peço desculpas aos irmãos por terem deixado você alguns minutinhos, uns segundinhos aí, né, olhando para mim, no momento aqui importante de trazer a palavra de Deus. Eu me peguei olhando isso aqui. E é através disso que nós iremos ministrar a palavra dessa noite. O tempo que eu estou perdendo em fazer algo que Deus colocou em minhas mãos, um tempo importante da minha vida, nós perdemos nosso tempo num ciclo vicioso que está nas nossas mãos. E vocês podem continuar sentados mesmo. A ministração dessa noite, a palavra, o tema, mente próspera. A palavra está em Efésios 4, 17 ao 24. Se eu não me engano, foi a versão NVI. Efésios 4, 17 ao 24. Que diz assim: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a possibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver
Vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amados, essa palavra, ela me impactou muito, porque é algo que nós estamos vivendo dia após dia. A inutilidade dos nossos pensamentos. Se nós prestarmos atenção, quanto tempo nós perdemos, desperdiçamos o nosso tempo com coisas desnecessárias. O diabo tem tentado roubar o nosso tempo. Nosso tempo ele é precioso e o diabo está tentando roubar cada dia mais o nosso tempo e dia após dia virando um ciclo vicioso na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós acabamos nos envolvendo com essa mídia e acabamos deixando de lado momentos, deixamos de viver momentos em família, momentos entre amigos e principalmente o nosso momento com Deus. Muitas vezes estamos negligenciando o nosso TSD, a nossa leitura da Bíblia, a nossa comunhão com os nossos irmãos, a nossa comunhão com Deus, perdendo muito tempo em coisas inúteis. E o que é importante, estamos deixando de lado. As pessoas estão sendo deixadas de lado. Nós muitas vezes, às vezes, saímos e vemos isso continuamente. Uma roda de amigos, em vez de estarem compartilhando seus momentos, de estarem conversando, cada um passando vida, perdendo tempo, deixando de se alegrar, deixando de viver por causa de uma rede social. Perdemos tempo, amados, que não voltam. É tempo perdido. Tempo que não recupera mais. Quando nós temos um filho bebezinho pequeno, né, a gente vê as coisas passando tão rápido. Quando a gente vê, já está andando, já está correndo. Se a gente não prestar atenção, se a gente não estiver ligado, acompanhando, tudo passa muito rápido e passa, às vezes, despercebido entre os nossos olhos. As pessoas estão se tornando escravos, obcecados por momentos inúteis. Cada vez mais as pessoas estão sendo direcionadas pelo diabo a ter tempo inútil. Conteúdo inútil. Nada acrescentando na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Eu citei algumas coisas aqui que podem distrair, nos tirar do foco do caminho de Deus. São coisas inúteis. Não que não tenham coisas necessárias, como a mídia, né? Igual eu citei aqui, a mídia social excessiva, televisão, jogos de azar, fofocas e vícios diversos. A mídia social excessiva, isso, não é? Nós já vimos, foi o que eu fiz aqui, deixando de fazer algo que está em minhas mãos, algo importante, que é a palavra de Deus, e me envolvendo na mídia, deixando com que esse ciclo vicioso, são vídeos curtos para te envolver, para prender a nossa atenção, para desfocar daquilo que é necessário, para nos focar naquilo que é a mídia, que o diabo tem lançado nas nossas mentes. A televisão. Quantos irmãos, quantas pessoas que às vezes deixam de ter um momento de comunhão
porque está assistindo uma novela. Deixam de ter comunhão porque estão assistindo coisas banais. Não que seja errado, às vezes, você sentar com sua família, assistir um filme, né? Tem coisas boas, tem muito conteúdo bom também na mídia. Não estou falando só de coisas ruins, mas o tempo que nós perdemos em coisas desnecessárias, em conteúdos que não nos acrescenta, que não agrega nada à nossa vida. Jogos de azar. Quantas famílias estão sendo desfeitas, quantas pessoas estão sendo destruídas por jogos de azar. Pessoas botando tudo que conquistaram ao longo de anos, botando fora por causa de jogos. E cada vez mais, você vê que você entra no telefone, vem constantemente aquela coisa do tigrinho, de outros que surgem continuamente. Porque são o tempo todo você está e de repente aparece lá jogos, mensagens, continuamente para tentar nos prender, para tentar tirar o nosso foco. E isso está sendo algo que o diabo tem lançado, algo que o diabo tem lançado nas famílias, nas nossas vidas, e às vezes a gente não está se dando conta. Crianças e jovens que estão crescendo viciadas em celular, em conteúdos que prejudicam o seu desenvolvimento. Quanta notícia ultimamente que tem surgido de crianças entrando nas escolas, assassinando as outras, matando seus pais, porque estão alimentando a mente de conteúdos diabólicos, conteúdos inúteis para uma vida saudável. O diabo tem lançado. Nós precisamos estar atentos aos nossos jovens, às nossas crianças, em relação a esses conteúdos, desenhos que parecem ser, né, não ser inofensivo, mas, na verdade, por trás está escondido algo muito grave, muito sério, que tem corrompido os nossos filhos, tem corrompido as nossas crianças, tem prejudicado. A importância que temos de trazer os nossos filhos para a igreja, a importância dos nossos jovens estar aqui na igreja, alimentando a mente, alimentando o coração. Nós tivemos aqui o Acampa Fire com os nossos adolescentes. Como foi divertido, como foi legal ver eles brincando, gincana, coisas boas, saudáveis, importantes, coisas que com certeza eles se pegam lembrando desse momento. Momentos felizes, com conteúdos saudáveis. As nossas crianças, no IBV Kids, igual está tendo colônia de férias, vão lá, vão brincar, vão se divertir, porque nós, servos de Deus, nós podemos nos divertir, nós podemos brincar, nós podemos nos alegrar. Nós não precisamos disso aqui para ser felizes, para nos divertir. Na nossa época, quem tem a idadezinha, não é tão jovem assim, né? Nós não tínhamos. E nós éramos felizes, nós brincávamos, nós tomávamos banho de chuva, nós inventávamos tantas brincadeiras saudáveis, tantas brincadeiras boas. Nós não precisávamos de mídia, de rede social para ser feliz. Nós não precisávamos de conteúdo, nós criávamos o nosso conteúdo. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez faltou energia lá em casa, tudo escuro. Aí minha mãe pegou uma lanterna, a gente pegou e fez uma cabaninha com lençol, e a gente ficou lá debaixo da cabaninha, e de repente caiu um temporal, e minha mãe, para não deixar a gente ficar com medo daquele temporal, a gente ficou lá debaixo da cabaninha, ela contando história. Gente, como era bom! Como era bom! E muitas crianças hoje não estão tendo mais isso. Não está tendo mais essa vivência, essa alegria de momentos, porque estão presos em redes sociais, em jogos, em distração
que não agregam, que não criam memórias, que não criam conteúdo algum. Se não estivermos alimentando a nossa mente, o nosso coração de forma saudável, com coisas úteis, aos poucos perderemos a sensibilidade do Espírito Santo. Nós estaremos com a nossa mente tão contaminada, tão poluída, que nós não conseguiremos mais ter essa sensibilidade. No versículo 19 aqui, diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, a nossa mente fica vazia. Aí vem o diabo colocando coisas na nossa mente, e assim nós entregamos a nossa vida às coisas erradas, que nos levam a pecar, que nos distanciam da presença de Deus. Não podemos contaminar nossa mente com as impurezas desse mundo, pensamentos vazios, sem propósito, ou que levam a comportamentos pecaminosos, inúteis, e podem prejudicar a nossa vida espiritual. Pessoas que já não conseguem sentir mais a presença de Deus, são pessoas que já não estão tendo vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem Jesus, se você já não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo, você não está tendo mais vida. E nós precisamos, como família em Cristo, estarmos muito atentos a tudo o que acontece, até conosco mesmo. Eu vou compartilhar uns irmãos, assim, não expondo uma colega de trabalho, mas assim, só vou comentar algo que aconteceu que me trouxe à mente quando eu li essa palavra. Ela já tinha um casamento cristão, eles eram da igreja, e o esposo dela ficou viciado em pornografia. E foi algo que ela lutou anos com aquilo, né? E ele se viu numa situação que ele já não tinha mais, não queria muito mais contato com ela, porque o momento que ele tinha, ele queria estar acessando os vídeos, as coisas que ele... E ele mesmo confessava para ela que ele já não tinha muito mais vontade de prazer com ela, porque ele queria ver os vídeos, e quando tinha, ele queria que ela fizesse as mesmas coisas que aquelas mulheres dos vídeos faziam. Eu estou falando assim para ver o ponto que chega, às vezes, uma pessoa, quando a gente deixa o pecado, as impurezas desse mundo, entrar na nossa mente e no nosso coração. Porque o diabo ele veio para destruir. E realmente, infelizmente, destruiu o lar dela. A gente precisa estar atento. Nós estamos vivendo tempos muito perigosos. No versículo 22, 23 e 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós não somos mais gentios, nós não somos mais leigos. Nós conhecemos a palavra. Nós precisamos deixar o velho homem lá atrás. Passou. Não queremos pegar esses trapos que foram retirados de nós e querer novamente vestir. Não precisamos utilizar mulambos. A gente vê essas pessoas, às vezes, nas ruas, vestindo trapos. E o que nós demonstramos é o que nós estamos vivendo.
Nós não precisamos, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Cristo e Ele já nos libertou. Nós somos libertos. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. E, amados, estamos no mês da unção da prosperidade. Nós precisamos ser prósperos na nossa mente. A Fabrícia falou semana passada sobre a prosperidade no servir. Pois precisamos estarmos com a nossa vida focada no Senhor, no serviço do reino. Nós precisamos ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. Nós precisamos ocupar o nosso tempo com o que é importante. Quando deixamos de fazer algo para Deus e perdemos nosso tempo com outras coisas, esse tempo se torna inútil. Quando deixamos de vir para o templo, Samantha nem sabia que eu ia ministrar hoje e a abertura do culto que ela fez foi tremenda, porque é o que o diabo está fazendo nas nossas mentes, tentando lançar desânimos. Às vezes acontecem coisas para tentar nos impedir de vir para a casa de Deus, e muitas das vezes nós ficamos em casa. Se nós dermos ouvido, nós ficamos em casa, às vezes de repente nem ouvindo uma palavra, sentamos e às vezes pegamos o celular, perdemos tempo. Precisamos viver e nos alimentar de coisas que nos fazem prosperar, sermos prósperos espiritualmente. Seja um filme que nós iremos assistir, seja uma série, seja um vídeo. Não que seja errado você ter acesso à mídia, à rede social, né? Mas nós precisamos assistir algo que nos acrescente, algo que enriqueça a nossa vida, algo que venha, como a palavra de Deus, ela venha para nos mudar, para nos moldar, para nos transformar, para nos libertar, não para nos aprisionar. Nós já fomos aprisionados, hoje nós somos libertos. Hoje nós vemos uma poluição, pessoas na internet mostrando muitas coisas, uma alegria, né? A gente vê muitos aí youtubers mostrando lá conquistas, viagens, mansões, carros luxuosos, mostrando uma vida de, como diz, de glamour. Mas, na verdade, mente vazia. Muitos voltam para casa, nas suas mansões, nos seus carros de luxo, das viagens paradisíacas. Quando chegam em casa, encontram um vazio, solidão, depressão e várias outras coisas. A Bíblia fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viajar, conhecer o mundo, você ter tudo o que quer, mas não ter tudo o que você precisa, que é Jesus. Nós precisamos de Jesus. É muito bom a gente viajar, é muito bom a gente conquistar os nossos sonhos. Deus faz isso por nós. Amados, eu falo que eu já tive a oportunidade de viajar, a Júlia até ri de mim, porque quando eu chego num lugar que um dia eu sonhei estar e eu pude estar, eu choro. Porque eu sei que foi Deus quem permitiu, foi Deus quem abençoou as nossas vidas para que nós estivéssemos lá, para que nós pudéssemos viver aquele momento. Mas eu não preciso disso para ser feliz. Eu preciso de Jesus na minha vida. É muito bom a gente ter conquistas quando Deus está abençoando. Mas muitos deles, eles acham que a conquista é somente financeira. Tem dinheiro para tudo, mas no fundo não tem nada.
um coração vazio, uma mente vazia. Muitos pensam que têm amigos, mas na verdade não têm. Pessoas que se aproximam pela fama, pelo sucesso deles. Então, amados, nós não somos mais gentios para viverem na inutilidade dos nossos pensamentos. Somos filhos de Deus. Não podemos viver mais no mundo virtual. Não podemos viver uma vida de faz de conta. Nós precisamos viver o real, o sobrenatural de Deus, porque Deus faz acontecer o sobrenatural nas nossas vidas. Eu fiquei pensando, a Fabrícia citou aqui, quando Jesus vai e manda os discípulos saírem para pregar a palavra, do jeito que eles estavam, eu fiquei pensando, já pensou se naquela época tivesse já rede social, tivesse mídia, tivesse telefone? Porque já pensou, pelo meio do caminho, eles parassem? Vou postar. Quantas coisas eles deixariam de viver? Quantas experiências grandiosas eles perderiam de experimentar com Deus? De repente, parando pelo meio do caminho lá, postando foto. Porque muitas vezes é isso que acontece conosco. O pastor falou na ministração sobre drogas, né? Que deixam as pessoas como zumbis. E realmente, nós estamos vivendo uma era de zumbis, drogas, rede social, televisão, mídia. Cada vez mais o diabo vai lançando coisas para poder nos envolver. E nós precisamos estarmos ligados no Senhor para não cairmos nas ciladas do inimigo, não cairmos na cilada de Satanás. Em Salmos 119, no capítulo Salmo 119, 37, diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Nós precisamos desviar os nossos olhos das coisas inúteis, daquilo que tem tirado o nosso foco em Deus, daquilo que é importante, daquilo que alimenta a nossa mente e o nosso coração. No estudo do dia 20, quem compartilhou e quem ainda vai compartilhar, não perca o dia 20, porque é um momento que você tem também de ouvir, de alimentar a mente, de você estar em comunhão com os irmãos, de ter um momento agradável ali com seus irmãos, de trocar experiências. Não perca. O estudo é sempre um estudo abençoado. E no estudo dessa semana, teve uma mensagem que o pastor ministrou no domingo, que fala assim: mas sem relacionamento com Deus, o vazio toma conta. O espírito do engano começa a falar em sua vida e todas as áreas se abalam. Não podemos deixar a nossa mente vazia. Tem o ditado que já fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não podemos negligenciar a nossa comunhão com Deus, a nossa leitura da palavra, não podemos negligenciar. Não podemos deixar que isso aqui nos domine. Amados, é tão sério que um dia eu me assustei. Eu estava dentro do ônibus e hoje eu fiz um propósito com Deus que toda vez quando eu vou para o meu trabalho, eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou lendo a Bíblia no meu celular, que eu falei, isso aqui não é para nos dominar.
Um dia eu fiquei no celular, indo para o trabalho. Quando eu vi, eu tinha passado do ponto. Eu perdi o ponto. Quando eu olhei, ai meu Deus, perdi o ponto. Falei, misericórdia, Senhor. Esses dias teve uma matéria no jornal também, falando sobre, mostrando as pessoas nas ruas, andando. Você perde totalmente o foco daquilo que está acontecendo ao seu redor. Até a repórter chegou perto de uma moça, ela estava no telefone, a repórter chegou perto dela, ela tomou um susto. Aí a repórter, nossa, você... O que você está vendo aí no seu telefone? Tipo assim, que você está tão compenetrada. Se fosse um assaltante, você não conseguiria perceber. Às vezes, pessoas dentro do carro, lá sentado, distraído, e não percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Eu já vi notícias de pessoas que caíram em bueiro, andando porque estava no telefone e não viu o bueiro. Então, isso aqui tem dominado a humanidade, tem dominado as pessoas. E se nós não ficarmos atentos, também irá nos dominar. Os nossos filhos. E é algo que a gente precisa focar em Deus. Mente vazia, oficina do diabo. Nós precisamos estarmos preenchendo a nossa mente com coisas úteis, com aquilo que verdadeiramente importa. Foi uma breve palavra, vou solicitar que vocês se coloquem de pé, mas reflitam na mensagem, porque essa mensagem me impactou muito e é algo muito sério. É algo que nós precisamos estarmos atentos a todo momento, com as nossas vidas, na nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que estejam à nossa volta. Nós precisamos estarmos atentos. Mente de Cristo, como diz nossa pastora, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos estarmos focados naquilo que é importante, naquilo que acrescenta na nossa vida espiritual. No domingo, para finalizar, eu peguei uma mensagem na Victory, né, do cafezinho que a gente toma ali na Victory. Então, olha, não perca a oportunidade também de ir na Victory, tomar um cafezinho e pegar a nossa mensagem, que também fala aos nossos corações. E a mensagem está em 2 Coríntios 7:1, que diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Precisamos nos purificar, corpo e espírito, mente de Cristo. Precisamos viver a santidade, buscar a Deus, compartilhar Jesus, não compartilhar registros, mídia, não que não podemos, sabe, irmãos, de a gente compartilhar mesmo, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para propagar o Evangelho, propagar a palavra de Deus. Não vamos perder o foco naquilo que é importante. Podemos sim assistir filme, podemos sim fazer várias coisas, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então vamos estarmos atentos a tudo isso. Não vamos permitir que o inimigo venha dominar a nossa mente. Não venha permitir que o que está nas nossas mãos seja para nosso uso incorreto, mas para uso na palavra de Deus. Algo que nos acrescenta. Amém? É essa palavra que eu trago nessa noite. E se vocês sentindo no coração de vir aqui, de receber uma oração, de ser ungido pelos nossos pastores, seja à vontade, venham à frente. Não percam a oportunidade de renovar as nossas mentes, purificar o nosso coração. Amém?